Fala galera, aqui é o Romualdo do canal TV Porreta e eu andei sumido aí durante um tempo porque eu estou trabalhando bastante, mas eu vou começar a fazer alguns vídeos e hoje eu estou aqui para falar sobre Ben-Hur. Então se você quiser saber o que eu achei sobre o filme, fica comigo depois da vinheta que eu já volto. Ben-Hur é um filme baseado no livro de Lew Wallace chamado Ben-Hur, Uma História dos Tempos de Cristo. Esse livro foi lançado em novembro de 1880, mas ele é mais conhecido pela sua adaptação cinematográfica de 1959. O filme Ben-Hur, estrelado por Charlton Heston. Eu não sei como se fala o nome desse cara, enfim. Tá a foto dele aí do lado, depois vocês procuram na internet. O filme de 59 é considerado uma das maiores joias do cinema mundial, e se você pensa que se você assistir esse filme hoje em dia vai achar ele muito datado, muito ridículo, você está extremamente enganado. Na época que esse filme foi lançado, ele chegou a ser o filme mais caro já produzido e os cenários eram os mais colossais já feitos até aquela época. Se você pega esse filme para ver hoje em dia, você ainda se impressiona com o nível de produção, e não é à toa que esse filme foi o mais rentável de 59. Ele também já chegou a figurar entre as maiores bilheterias da história, e ficou assim durante um tempo, e ficou atrás somente de O Vento Levou. Hoje em dia, mesmo com reajuste de bilheteria, eu acho que o filme não está chegando assim, não chega entre o top 10 não, mas ele continua sendo uma grande bilheteria. O fato mais interessante sobre esse filme é que esse filme foi o primeiro a conseguir levar para casa 11 Oscars, dos 12 que ele estava concorrendo. E esse feito só foi repetido mais 2 vezes posteriormente, com Titanic e O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Então a pergunta que não quer calar é a seguinte: se esse filme é um dos filmes mais aclamados de todos os tempos e é o filme definitivo do Ben-Hur, então para que fazer uma nova versão? Não sou capaz de opinar. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que esse filme não é a segunda versão que fazem de Ben-Hur. Na verdade, é só mais uma de várias que já tiveram. Sério, se você pegar para pesquisar na internet, você vai ver que esse livro já teve dezenas de adaptações, inclusive uma antes de 1959. A de 1959 já é um remake de um filme do Ben-Hur que é lá dos anos 30, que também foi um grande sucesso. Então, e ele ganhou séries de TV também, minisséries de TV, filmes para TV, filmes para home video. Então tem dezenas e dezenas de adaptação, inclusive de animação e peças de teatro de Ben-Hur. Então tem 1 milhão de adaptação. Mas de todas as adaptações que eu já vi, eu acho que essa de 2016 é a mais interessante, ou pelo menos a que mais me surpreendeu. O filme ele conta a história do Judá Ben-Hur, que é um nobre judeu que é acusado injustamente de traição pelo Império Romano. Então ele é preso e vive anos como escravo, mas ele sobrevive para poder se vingar do irmão Messala, do irmão adotivo Messala, que na verdade foi o grande responsável pela condenação dele. E aí depois do Ben-Hur conseguir sua liberdade, ele acaba virando um corredor de bigas para poder enfrentar seu grande inimigo na arena e assim poder realizar sua vingança e recuperar sua família. Enfim, a história é basicamente essa, eu acho que não cortei nada dela. Então, esse remake ele custou uns 100 milhões de dólares para ser feito, mais o marketing, né, que eu não sei quanto deu, mas tipo, semana passada ele estreou nos Estados Unidos e foi um tremendo de um fracasso. Fracasso colossal de bilheteria, no resto do mundo o filme também não está indo muito bem de bilheteria, a crítica tem, massacrado bastante, o público parece que não foi também muito receptivo, não tem muito interesse em ver o filme, então ele deve gerar aí um prejuízo para os cofres do estúdio, mas eu particularmente eu defendo o filme. Eu gostei do filme, mas com algumas ressalvas. Antes de começar, eu gostaria de esclarecer uma dúvida de muita gente. Galera, Ben-Hur não é um personagem real e nem é um personagem bíblico. Ele é um personagem fictício, de um livro fictício, só que a história dele acontece de maneira simultânea à história de Jesus Cristo. E é por isso que Jesus está lá no filme. Entendeu? Mas ele não tem nada a ver com a história, você não vai encontrar um personagem na Bíblia e nem nos livros de história. Ele não existiu. Então, ele foi inventado. Então, esclarecido isso, vamos ao que interessa. Quem assistiu o longa de 59 e for assistir essa versão, vai notar que esse longa de 2016 ele tem uma proposta bem diferente do original. Algumas cenas clássicas estão lá, só que um pouco diferentes e às vezes até diferentes no contexto. Essa versão do Ben-Hur é um pouco mais simples, mais realista e realmente pode ser vista como uma releitura clássica do livro.
E do próprio filme também, né? Já que a temática se difere bastante. Se no original a gente tinha a vingança como tema principal e o próprio protagonista, o Ben-Hur, como centro da trama, nesse filme não. Nesse filme a gente passa a ter uma jornada de redenção e a figura de Cristo também passa a ter um peso muito maior. Para você ter uma noção, o personagem de Cristo no filme original, ele era uma figura muito pouco importante, sabe? Ele é muito secundário mesmo, ele aparecia de costas, o pessoal mal via ele, e na verdade ele funcionava só como um pano de fundo mesmo. Ele não era importante, mas nesse filme não, nesse filme ele está muito inserido no contexto e a história toda gira em torno dos ensinamentos dele. Quando eu assisti os trailers de Ben-Hur, eu achei que o filme ia apostar muito em cortes rápidos, cenas de ação assim alucinantes e que tivesse até um apelo um pouco mais pop, um pouco mais jovem, um pouco mais moderno. Mas não foi isso que eu vi no filme. Eu acabei sendo surpreendido por um filme bem linear, bem contido e completamente sem exagero. Esse novo Ben-Hur é uma história realmente, tipicamente bíblica mesmo. E o mais legal é que ele é tão simplificado que ele cabe perfeitamente em 2 horas de duração, contra as 4 horas do filme de 59, né? Para quem não lembra, na época que o filme de 59 foi lançado, o roteiro teve que ser reescrito várias e várias vezes até eles conseguirem adaptar tudo de maneira simples e o corte final ficou em 4 horas de duração. Na época isso era normal para o cinema, porque cinema era uma atividade do dia todo, então você perdia o seu dia todo no cinema, então era normal você ter filme de 3, 4, 5, 6 horas de duração, o pessoal ficava lá para assistir, e por isso que às vezes você pega alguns filmes, compra alguns filmes antigos para assistir, e no meio do filme está escrito, como é que fala? Intervalo. Aparece lá escrito em inglês, intervalo. Que isso tinha na sala de cinema para o pessoal poder sair ao banheiro, tomar, beber água, comprar alguma coisa e depois voltar para poder assistir o resto do filme. Então era uma atividade do dia inteiro. Mas enfim, a mensagem desse filme é bonita e válida, né? Perdão, tolerância e tal. Tecnicamente o filme é bom, mas ele não se destaca tanto. Os figurinos são bem simples e típicos mesmo, os efeitos visuais são muito bons, a direção de arte também é muito boa, eu acho que consegue fazer o filme ter aquela cara simplista, mas sem perder, sabe, aquela vibe dos moldes dos grandes épicos. A fotografia também é boa, não tem aquela saturação absurda, e o que mais me impressionou foi justamente o 3D. Eu pensei que o 3D do Ben-Hur ia ser uma merda colossal, que não tinha necessidade, mas eu me enganei. Porque o 3D realmente funciona nas cenas chaves, principalmente nas cenas de ação mais impactantes, né, que no caso seria a Batalha das Galés no Mediterrâneo e a grande estrela do filme, que é a Corrida de Bigas. Fora isso, o 3D também funciona muito bem em efeitos de partículas, como neve, poeira, e ele é usado de forma inteligente. Então, se você tinha dúvidas sobre comprar um ingresso mais caro, ou se no seu cinema essa é a única opção, pode ir sem medo, porque o 3D é bom. O elenco é bom, mas o diretor ele não consegue extrair dos atores as emoções necessárias para poder fazer o público se emocionar também. Então, isso cabe à trilha sonora, que é excessantemente dramática. Ela tenta te manipular o tempo inteiro, tenta te forçar emocionalmente, e às vezes isso dá certo e às vezes não. Falando rapidamente sobre o elenco, nós temos o ator Jack Huston como o protagonista Judá Ben-Hur, e eu acho que ele manda bem dentro do proposto nessa nova versão. Eu acho que o ator realmente convence como aquele cara quebrado, emocionalmente desiludido, mas acho que falta nele um pouco mais de expressividade na hora dele demonstrar raiva, aquela sede de vingança do personagem, porque desde o início a gente fica claro pra gente que ele tá sempre inclinado ao perdão. Parece que ele não quer se vingar de verdade, sabe? O Messala do ator Toby Kebbell, que é o Doutor Destino da nova versão do Quarteto Fantástico de 2015, é um tanto quanto diferente da versão original. Acho que tanto tanto de personalidade quanto de humanidade, eu acho. Principalmente na questão da motivação. No original, o personagem era interpretado pelo ator Stephen Boyd, que esse personagem era movido por uma coisa um pouco mais pessoal quanto o Ben-Hur. Uma motivação que estava bem implícito dentro da trama, que é justamente a linha homossexual que não entrou no subtexto dessa nova versão. No longa de 59, o Messala e o Ben-Hur tinham uma certa tensão sexual entre eles. E você pode reparar que sempre quando o Messala se dirigia ao Ben-Hur, ele olhava para ele com muito desejo nos olhos, sabe? Com uma expressão de desejo. E nesse filme ele não tem nada disso. Aqui ele ganha uma humanidade que não é tão bem explorada assim,
E a relação dele com Ben-Hur é realmente de irmãos, é fraternal mesmo. E também, ao mesmo tempo, ele tem aquela dificuldade de se encaixar na família adotiva dele, da Judéia, porque ele é um romano e a família dele são de judeus. O ator ele faz um trabalho razoável e um vilão convincente, mas faltou um pouco mais de trabalho ali no desenvolvimento dele. O Morgan Freeman ele interpreta um sheik núbio que é rico e ele acaba virando uma espécie de mentor pro Ben-Hur. É um papel ok, não tem nada demais, né? O Morgan Freeman é sempre o Morgan Freeman, então ele tá sempre ótimo nos papéis dele, então ele sempre acrescenta, mas ele faz nesse filme o que ele geralmente faz sempre, que é aquele papel de mentor, então não tem nada demais. Eu achei que ele tem uma boa química com o ator que faz o Ben-Hur, acho que os dois personagens ali estão em sintonia, eu acho que isso é bom ressaltar. Por último, nós temos o brasileiro Rodrigo Santoro como personagem Jesus. É um personagem que tem sido muito abraçado e muito bem recebido pela crítica internacional, mesmo ele sendo um personagem secundário e bem pontual dentro da trama. O ator ele tem uma grande responsabilidade porque é o personagem dele que dita o tom do filme. E é o personagem dele também que traz aquele drama emocional que falta no contexto. O Rodrigo Santoro trabalha muito bem nas expressões, ele é muito calmo, muito sereno, tem um olhar muito profundo, ele nunca exagera e não é nem surpreendente que ele protagonize a cena mais emocionante do filme, pelo menos a mais genuinamente emocionante. Então o Rodrigo Santoro está de parabéns, gostei muito da participação dele. No mais, o filme, mesmo sendo bem contido, ele não decepciona nas cenas de ação, que são as duas principais que eu já falei, que é a Batalha das Galés no Mediterrâneo e a Corrida de Bigas. A Batalha das Galés é muito interessante no filme, teve som de tambor, como no original, e teve uma cena até muito interessante, muito bacana, onde o Ben-Hur tenta se salvar das correntes debaixo d'água. Então, é bacana, eu gostei dessa cena. Já a Corrida de Bigas era a sequência de maior responsabilidade desse filme, porque é a cena de maior impacto, é a cena mais icônica do filme de 59. Na época foi uma cena que durou 9 minutos e foi um grande impacto em termos cinematográficos, virou referência mundial. E aqui nesse filme essa cena, graças a Deus, não decepcionou, ela foi correta, foi tensa, foi bem dirigida, a trilha sonora estava bem colocada, então só por isso eu acho que já vale o ingresso. Sem falar que o 3D foi muito bem inserido, muito bem colocado ali naquela cena, então eu acho que tá tudo certinho ali, tudo ok, e pô, beleza. Minha nota para Ben-Hur é nota 7, eu acho, pode até parecer uma nota muito alta devido a algumas críticas bem negativas sobre o filme, mas eu acho que ele não foge muito da proposta dele, na verdade ele não foge nem um pouco. É aquilo ali e pronto, é aquilo que você vai ver. E eu não sou aquele tipo de pessoa que gosta de encrencar muito com roteiro, questões pequenas de roteiro. Eu sou mais de encrencar com outras coisas, mas é isso, é um filme correto, um filme simples, eu gostei, nota 7. É um filme singelo, passa uma mensagem cristã positiva, tem momentos muito bons e também eu dei 7 pelas notas técnicas, né? Por causa da técnica do filme, né? Tem montagem, efeito de transição, então acho que tudo isso soma pontos e eu acho que 7 é uma boa nota. Então é isso, gente. Acho que não tem muito mais o que falar sobre Ben-Hur. Eu recomendo que vocês assistam o filme de 59 e assistam essa nova versão, mas não façam comparação, porque aí fica ruim. Porque o de 59 é bem melhor, logicamente. Bom, na descrição desse vídeo eu vou deixar o link da minha página no Facebook, então vai lá, dá uma curtida, lá tem críticas de séries, filmes, animes e livros, e tem a crítica desse filme Ben-Hur completinha lá, então vai lá, dá uma olhada. Curte lá a página, não custa nada. Dá uma curtida nesse vídeo também se você gostou. Comente aí nos comentários o que você achou do filme, o que você não achou. Se você conhece o filme de 59, compartilhe os vídeos com os amigos para poder ajudar na divulgação. E assine o canal para você não perder nada que acontece aqui durante a semana. Ok? Beleza? Então por hoje é só, fico por aqui. Fui!